Apesar da vitória e da classificação para a final do Campeonato Paulista, Ramon Dias segue pressionado no timão. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre Neymar. Ele pipocou ou se poupou para jogar na seleção? O que importa é que o torcedor santista ficou bem chateado com o atacante. Preciso repercutir também a informação do final de semana, dando conta de que Roberto Firmino interessa ao Flamengo. Já Palmeiras versus São Paulo fazem um confronto extremamente equilibrado. Para completar, Carille corre risco de demissão no Vasco, tem as metas esportivas do Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Grêmio fazendo bonito em relação a público e mais especialmente em renda. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a final do Campeonato Baiano. Teremos Bavi, isso porque o Bahia fez 5-0 no Jacuipense nesse domingo, revertendo a derrota por 2-1 no jogo de ida e dessa maneira o Bahia chega à decisão contra o Vitória, que havia garantido a classificação no sábado. Importante contar ainda que o Vitória acertou a contratação de Felipe Cardoso, atacante que foi destaque no Atlético de Alagoinhas. Já o América Mineiro, praticamente sem chances de título do campeonato estadual depois da derrota por 4-0 para o Galo, tem negociações em andamento com o Miguelito, meio atacante boliviano que pertence ao Santos e que quase foi parar no Dinamo de Kiev alguns dias atrás. Preciso falar também sobre a punição imposta pela Conmebol ao Cerro Porteño depois de um ato racista de torcedores contra o atacante Luigi do Palmeiras. O Cerro perdeu ou tomou uma punição de $50 mil, além de jogar com portões fechados, para mim, muito pouco diante do crime cometido. As duas últimas do giro de notícias, Libra e Liga Forte União estão conversando sobre a possibilidade de assumir o controle do Campeonato Brasileiro a partir de 2027, tirando dessa maneira a CBF do comando. A saideira, o Fortaleza negocia a contratação do atacante Alanzinho, que fez ótimo campeonato estadual pelo Ferroviário. Preciso falar agora sobre um feito de mineiros e gaúchos. Normalmente as maiores rendas do futebol brasileiro vêm de São Paulo e Rio de Janeiro, até por conta dos ingressos mais altos. Nesse final de semana em São Paulo tivemos Corinthians e Santos, e no Rio de Janeiro Flamengo versus Vasco, o clássico das multidões. Mas as maiores arrecadações ficaram em Porto Alegre e em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, na vitória por 4-0 contra o América, levou 47.036 pessoas ao Mineirão, numa renda total de R$4.100.000, ticket médio de R$87. Já Grêmio e Internacional levaram para a Arena do Grêmio 51.077 torcedores e a maior renda do final de semana, R$4.400.000. O Flamengo versus Vasco teve 55 mil pessoas no Maracanã e uma renda de R$3.700.000. Corinthians e Santos, segundo o maior público da história da Neoquímica Arena em jogos do Corinthians, 47 mil pessoas e uma renda de R$3.600.000. Pode parecer besteira, mas a capacidade de arrecadação com bilheteria transforma os clubes. Aqueles times que têm a possibilidade de faturar alto de forma recorrente com jogos dentro de casa têm maior capacidade de investimento, de pagamento de salários, de contratações, entre outras coisas. Bora mudar de assunto e falar sobre as metas esportivas do Cruzeiro para a temporada de 2025. E o Cruzeiro já falhou na primeira meta. Só para explicar o contexto, todo time de futebol no Brasil, na virada de um ano para o outro, faz um planejamento orçamentário. Quanto é que ele pretende faturar, quanto é que ele pretende gastar, e para que essas contas fechem, é importante que os times estabeleçam quais seus objetivos em cada uma das competições. O Cruzeiro, por exemplo, havia estabelecido como meta para o Campeonato Mineiro o título, que ele não conquista há bastante tempo, mas o Cruzeiro acabou caindo nas semifinais e frustrando esse primeiro objetivo. Os demais são chegar às quartas de final, pelo menos da Copa do Brasil, ficar pelo menos em sexto lugar no Campeonato Brasileiro e chegar à final da Copa Sul-Americana. A pergunta que eu deixo para você é: a Raposa será capaz de bater todas essas metas ou não? Use o espaço para comentário e opine. Só para completar, Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, também fez valer um objetivo que era do ano passado para essa temporada relacionado a sócios torcedores.
Cruzeiro tinha a missão de bater 100 mil sócios no ano passado, não conseguiu. Essa meta foi prorrogada para essa temporada e nesse momento o Cruzeiro tem 81.674 torcedores. Preciso falar agora se Fábio Carille balança no cargo de técnico do Vasco. Essa pergunta me foi feita por um torcedor, por um espectador do programa do Nicola nesse domingo. Levei o questionamento por um dirigente vascaíno e posso assegurar que não há nenhuma conversa para a demissão do Carille. Mesmo com o início de contestação de torcedores do Vasco em relação ao trabalho do treinador. E essa tem sido uma marca dos últimos trabalhos do Carille. Na temporada passada no Santos, apesar do vice-campeonato paulista e do título da Série B, ele foi contestado por santistas ao longo de todo o ano, não havia nenhum clima para ele ficar, tanto que o Carille nem termina a Série B pelo Peixe. No Vasco não há uma situação tão ruim assim, mas já há um indício, princípio de contestação, muito vascaíno entendendo que o Carille não será capaz de entregar no Vasco aquilo que o torcedor imagina. Mas, importante contar que os números do Carille e a avaliação interna da diretoria até aqui são positivos. O Carille tem 12 partidas no ano, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, contrato até dezembro de 2025 e o Pedrinho nem cogita uma demissão por agora. A saideira em relação ao Vasco, Lucas Eduardo, meio atacante de 21 anos de idade, está perto de ser emprestado ao Cuiabá. Bora falar agora sobre Palmeiras e São Paulo, que decidem nessa segunda-feira o segundo lugar na final do Campeonato Paulista. O adversário do Corinthians será conhecido a partir das 21h35 no Allianz Parque, estádio Alviverde. E eu queria destacar o enorme equilíbrio que existe entre os times. Palmeiras e São Paulo divergem em relação aos históricos de confronto. Isso porque o Palmeiras se utiliza de jogos do torneio início, que tinham apenas 20 minutos, enquanto o São Paulo não considera esses jogos. De qualquer forma, nos dois casos a diferença é mínima. Nas contas do Palmeiras, o São Paulo tem 120 vitórias contra 119 do Verdão. Já nas contas do São Paulo, o Palmeiras tem 117 vitórias contra 116 do Tricolor, ou seja, eles estão separados por apenas uma vitória e a gente pode ter uma igualdade a partir do clássico dessa noite. Importante destacar que se o histórico de confrontos é igual, no mata-mata a vantagem são paulina é grande. Foram 22 duelos de mata-mata e eu estou contando jogos de ida e volta como um único resultado. Desses 22 duelos, em 17 o São Paulo saiu como classificado ou como campeão. O Palmeiras só levou vantagem em 5 desses duelos. No Allianz Parque, o Palmeiras tem 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas diante do rival. Mas, se o São Paulo é o time que mais perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque, o São Paulo eliminou mais o Palmeiras no Allianz do que o reverso. O São Paulo já conseguiu eliminar o Palmeiras em 3 oportunidades no Allianz Parque e acabou eliminado pelo Palmeiras no estádio Alviverde em apenas 2 oportunidades. Diante disso, gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar seu palpite para o jogo. No programa do Nicola desse domingo, minha sugestão foi de, no máximo, 1 gol no primeiro tempo da partida. Estou imaginando um jogo bastante equilibrado. Bora falar agora sobre Roberto Firmino. Há alguma chance de o ex-atacante da seleção brasileira e do Liverpool pintar no Flamengo? Especulação que surgiu especialmente nesse domingo. Levei o questionamento para um dirigente do Fla que preferiu sair pela tangente e nem confirmou nem desmentiu qualquer operação. Importante lembrar que o Firmino tem acordo com o Al-Ahly até junho de 2026, mas dificilmente permanecerá no clube a partir da metade do ano. Isso porque ele foi excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita e tem jogado apenas na Champions Asiática. Algo que não justifica para alguém que ganha cerca de 10 milhões de reais por mês. Até por isso, o Al-Ahly deve negociá-lo na metade do ano. Não está inclusive descartada uma possibilidade de rescisão amigável do contrato. E é nesse cenário que o Flamengo entraria como um dos interessados, não precisando gastar absolutamente nada para adquiri-lo em definitivo. Haveria necessidade apenas de um acerto com o atleta, e esse apenas parece fácil, mas certamente não será. Até porque o Firmino tem outros interessados. Há uma especulação grande que vem da Inglaterra de que o Arsenal prepara um projeto para repatriar o jogador para a Premier League. E a esposa do Firmino já deixou bem claro para quem quisesse ouvir que o sonho do casal é voltar a morar por lá. Preciso falar agora sobre Neymar.
O atacante do Santos pipocou na semifinal do Campeonato Paulista ou se preservou para jogar pela seleção brasileira? Seja uma ou outra resposta, o filme dele ficou bastante queimado com o torcedor do Peixe. Para quem não pegou as referências, o Neymar não esteve em campo, não entrou, não jogou nem sequer um minuto na semifinal entre Corinthians e Santos, que terminou com derrota do Peixe. O Corinthians venceu por 2-1 e é finalista do Paulistão. O Neymar até participou do processo de aquecimento e se sentou no banco de reservas durante todo o jogo, causando a impressão de que em algum momento entraria. Isso não aconteceu. Depois da partida, o Pedro Caixinha afirmou que todo mundo no Santos já sabia que ele não tinha condição de jogar, mas o Caixinha pediu que ele fosse para o banco para tentar enganar jogadores e membros da comissão técnica do Corinthians, imaginando que em algum momento o Neymar poderia entrar. Só para explicar. O Neymar havia se contundido no final de semana passado no jogo contra o Red Bull Bragantino. E ele perdeu alguns bons dias de recuperação para essa lesão muscular no Carnaval do Rio de Janeiro. Em vez de ficar fazendo atividades no CT Santista, de manhã, de tarde e de noite, ele foi com a esposa e a família para Mangaratiba. E também esteve no Sambódromo do Rio de Janeiro, onde passou pelo menos 5 horas. Tempo que ele perde, cansando em vez de fazer tratamento. Na pior das hipóteses, dá para dizer que o Neymar não foi um cara disciplinado e não tinha a semifinal do Campeonato Paulista como prioridade. Tem muito torcedor santista imaginando que o Neymar não jogou contra o Corinthians com medo de estourar essa lesão e desfalcar a seleção brasileira. O Neymar havia sido convocado pelo Dorival Júnior na última quinta-feira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Só o tempo vai dizer quantos dias mais o Neymar precisará para se recuperar da contusão. Mas o que é certo é que o filme dele ficou ligeiramente queimado. E aí vem a pergunta: como é que ficaria essa situação se o Santos fosse do Neymar? Essa é uma discussão que existe nos bastidores para que o Neymar e o pai dele adquiram a SAF do Santos, situação bastante delicada. Só para completar, queria colocar a frase do Neymar: infelizmente faz parte do futebol, não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos, fecha aspas. É importante destacar que pro Neymar o que pegou foi uma lesão na quinta-feira e não a lesão do último domingo. Eu confesso que para mim essa história não colou. E você? O que achou de toda essa confusão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Ramon Dias. O Timão está classificado para a final do Campeonato Paulista, mas o treinador argentino segue balançando no cargo. Isso porque mesmo depois da vitória por 2-1 contra o Peixe, o nível de insatisfação da arquibancada, das redes sociais e de conselheiros e pessoas próximas do Augusto segue alto. A insatisfação se dá também por conta de uma série de decisões do Ramon. A escalação do time pro confronto contra o Santos foi contestada, assim como mudanças. A avaliação de bastante gente importante no Corinthians é de que o Ramon Dias é medroso e não tem o tamanho que o Corinthians precisa. Para piorar a situação do treinador, na quarta-feira o Corinthians vai precisar reverter a derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Isso significa que o Corinthians só passa dentro de campo se vencer por 4 ou mais gols de diferença. Se vencer por 3-0, 4-1 ou 5-2, a decisão vai para pênaltis. Qualquer outro resultado e o Corinthians dá adeus à Libertadores da América, tendo de se contentar apenas com a Sul-Americana. E é aí que eu quero chegar com informação. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa segunda-feira, conversei com uma pessoa próxima ao presidente Augusto Melo. E ela não descarta que, em caso de eliminação diante do Barcelona, Ramon Dias seja demitido. A curiosidade é que isso aconteceria às vésperas de uma final de Campeonato Paulista. Não é a lógica. O Corinthians precisaria perder e perder, deixando péssima impressão para o Barcelona. Se ficar num 2-0, muito perto da classificação ou de levar a decisão para os pênaltis, Ramon Dias será mantido para os confrontos da final do Campeonato Paulista. Embora o índice de contestação ao trabalho dele siga bastante alto. Você, na condição de dirigente corintiano, demitiria o Ramon em caso de eliminação ou o manteria para a final do Paulistão? Já use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!